alunos, professor Sérgio Luiz aqui. Agora eu estou aparecendo aqui, ó, nesse cantinho. Ó, o mouse aqui, ó. Eu estou por aqui. Então, via Google Loom. Então, pessoal, a aula hoje é bem curta. Gostaria de trabalhar com vocês, explicar as concepções dos clássicos sobre o Estado. O nosso livro titular oficial, ele não é tão bom a respeito das concepções dos clássicos. Agora, ele vai trabalhar a concepção democrática lá na frente. Mas eu gostaria de trabalhar as concepções dos clássicos sobre o Estado, especificamente já, antes de trabalhar Estado liberal, neoliberal, nazifascista, intervencionista e etc. Antes de trabalhar esse modelo de Estado, os tipos de Estados na história, gostaria de trabalhar as concepções dos clássicos da sociologia sobre o Estado. Então, uma análise sociológica de Marx, Durkheim e Weber. Karl Marx. Qual é a concepção marxista que o Marx e o Engels desenvolveram a respeito do Estado? Afinal, que negócio é esse? Então, tendo escrito sobre questões que envolveram o Estado num período que o capitalismo ainda estava em formação, o capitalismo industrial estava em formação, Marx não formulou uma teoria específica sobre o Estado e o poder. Ele falou, o estudo do Marx é o trabalho, classes sociais, desigualdade social, economia, é a economia política. A vida do Marx é dedicada à crítica da economia política. Então é isso, a vida dele é para isso. Não fez uma obra específica sobre Estado, fez um bom estudo sobre ideologia, mas uma obra específica sobre o Estado não. As grandes publicações de Marx que tratam a respeito do Estado se encontram aproximadamente entre 1847 e 1871, em algumas publicações. Ele trata mais da ideologia alemã, do Manifesto Comunista, em outras obras também ele trata a respeito. Mas, de forma geral, o que o Marx entende por Estado? Vamos compreender o que o Marx entende por sociedade, né? A sociedade no capitalismo, ela está distribuída em duas grandes classes, de forma bem simples. A classe que tem o domínio, o controle dos meios de produção, que naquele período eram as fábricas e as terras, deixar bem claro, as terras porque era o latifúndio, né? E as fábricas que eram os meios de produção, as ferramentas, tudo. E aqueles que vendem, não tem nada, não tem terra, não tem meio de produção nenhum, vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, que não paga o seu trabalho, paga só uma mísera parte. Todo esse valor acumulado pelo dono do meio de produção, o Marx chama de mais-valia. E aí, em cima dessa crítica, claro, tem o conceito de alienação e vários conceitos. O Marx começa o Capital falando de valor, conceito de valor. E dessa forma, a gente está então trabalhando com o pensamento do Marx. Sobre o Estado, dentro dessa reprodução das desigualdades sociais, que o trabalhador não tem nada, só vende a sua força de trabalho, o patrão, vamos dizer assim, que é um termo meio vulgar, mas o burguês, que é o termo que ele usa, o burguês tem os meios de produção na mão, surge a desigualdade social, que o trabalhador trabalha muito, produz tudo, mas nada é de si mesmo, nada a ele pertence. O burguês não produz praticamente nada e tudo a ele pertence. E aí o Marx percebe que isso é uma desigualdade social, isso é uma exploração, um sistema de exploração. E existe o Estado, uma instituição que organiza a sociedade. O Estado nada mais é, na visão do Marx, do que um comitê para gerir os negócios da classe dominante. O Estado ele é um comitê, uma organização, uma instituição a serviço da burguesia. Então o Marx diz, ele quer totalmente contra o Estado, porque o Estado é burguês. O Estado defende os interesses dos grandes proprietários do latifúndio e das fábricas. Então ele é contra a concepção de Estado. Na proposta do Marx, inclusive, ele diz, né, na proposta, e não é mais científica, ele diz que é científica, mas entra no campo mais ideológico, ele propõe o socialismo, né, como transição para o comunismo. O socialismo teria Estado ainda, mas seria um Estado proletário, os proletários tomariam o poder do Estado e tomariam os meios de produção, e no comunismo teria uma sociedade sem Estado, sem classes sociais e sem propriedade privada dos meios de produção. Então, essa seria a transição, porque o Marx ele percebe que o Estado ele dá a oportunidade de uma classe dominar a outra.
porque ele é uma instituição soberana. A legislação traz esse princípio de dominação, garante, a legislação liberal é um exemplo disso, o direito à propriedade está até acima do direito à vida, por incrível que pareça. Então é uma crítica que o Marx faz ao capitalismo, liberalismo burguês. Então a crítica ao Estado do Marx é baseada nesse princípio. De forma geral é isso, há mais críticas, mas vamos ficar por aqui. Émile Durkheim, o cara que instaurou a sociologia na academia, na faculdade francesa, na escola francesa, é um dos, talvez, o primeiro autor a criar um método realmente sociológico, embora o positivismo já tinha desenvolvido antes, mas é o Durkheim, o David Émile Durkheim, que vai desenvolver, na verdade, Davi, né, porque é francês, e vai desenvolver o método sociológico. E o Durkheim, ele é o funcionalista, ele desenvolveu o método comparativo, o funcionalismo. E ao analisar a questão da política e do Estado, Durkheim teve uma sociedade francesa do seu tempo como referência. Ele fundou a escola francesa, como sempre preocupado com a coesão social, ou seja, a organização da sociedade. Considerava o Estado fundamental numa sociedade que ficava cada vez maior e mais complexa. Então, vamos dar um exemplo de corpo humano. Vamos usar o exemplo aqui em seguida. Durkheim dizia que o Estado concentrava e expressava a vida social. Ou seja, podemos usar o mesmo método que ele utiliza, que é o método funcionalista, comparar a sociedade a um organismo complexo. Pegar a sociedade brasileira, uma sociedade já, embora subdesenvolvida, uma sociedade complexa, várias instituições, um mercado de trabalho complexo, em todo um corpo social muito complexo, um organismo desenvolvido, evoluído, vamos dizer assim, comparando no método funcionalista. E vamos pegar, cada instituição seria um órgão, vamos pegar, sei lá, vamos comparar que o pulmão representa conhecimento, o ar, então, seriam as instituições educacionais, o coração seria a família, e, sei lá, as instituições religiosas que trabalham afetividade, o estômago seria o mercado de trabalho, e o Estado seria o cérebro da sociedade, porque ele concentra e expressa a vida social. Então, o Estado seria, quanto mais complexa fica a vida, maior a sociedade, mais necessário o Estado é. Então ele não vê o Estado como um mal, ele vê o Estado como necessário, porque ele concentra e expressa a vida social, ele ajuda na coesão social, na organização da sociedade. Segundo o próprio Durkheim, o Estado proporciona um espaço mais amplo para o desenvolvimento da liberdade individual. Porque ele garante que cada instituição tem uma função e logo cada indivíduo tem uma função nesse organismo complexo. Já pensou um organismo bagunçado onde cada um faz qualquer coisa? Então, na visão funcionalista, cada um tem uma função na sociedade. E é o Estado que vai ditar essas funções. Isso organiza a vida social, gera uma coesão, uma harmonia social. A intermediação entre o Estado e os indivíduos deve ser feita por grupos profissionais organizados, que são a base da representação política e da organização social. Ou seja, os partidos políticos, sindicatos e etc. Organizações, na época não tinha organizações não governamentais, mas poderia ser usando uma transposição para o dia de hoje. Principalmente os partidos políticos, que fazem essa ponte entre o Estado e os indivíduos. Para Durkheim, portanto, o Estado é uma organização cujo conteúdo inerente são os interesses coletivos. Ou seja, existe um conteúdo que já nasce com o Estado, conteúdo que é próprio dele, o interesse do bem coletivo, o interesse de todo o sistema, porque se um órgão só falhar, todo o sistema entra em colapso. É um organismo, né? Sem cérebro, o organismo não funciona. Pelo menos um organismo complexo, como o do ser humano, sem cérebro não funciona. Mas também sem estômago também não, sem coração não, sem pulmão também não, e assim por diante. Todas as instituições são fundamentais e o Estado coordena cada instituição. Uma depende da outra, existe uma interdependência, aí vem a ideia de sociologia como estudo da interdependência humana. Os interesses coletivos são do próprio Estado. Ele concentra e expressa a vida social. Max Weber, a gente já viu o pensamento de Weber, até foi bem trabalhado nos conceitos, mas é bom dar uma revisão. Ao analisar o Estado alemão, o Weber afirma que o verdadeiro poder estatal está nas mãos da burocracia militar e civil. Para ele, o Estado é uma relação de homens dominando outros homens, um pequeno grupo de homens dominando os outros, mediante a violência considerada legítima. Só o Estado pode fazer o uso da violência de forma legítima, através,
da repressão em caso de necessidade. Para que exista essa relação, é necessário que os dominados obedeçam à autoridade dos que detêm o poder. Então, ou seja, por isso que ela é legítima. Quando os subordinados, os dominados obedecem à autoridade de quem manda, ela é legítima. Quando alguém não aceita aquela autoridade imposta, aí ela não é legítima. Aí ela perde sua legitimidade. Há 3 formas de dominação, como já vimos. A tradicional se dá pela cultura, pela tradição. Exemplo, o patriarca, uma tradição cultural, ele tem o poder que ele tem, a dominação que ele exerce, se dá pela tradição. Exemplo da dominação monárquica na Inglaterra. Existe a dominação carismática, porque se dá pelas qualidades heróicas ou idealizadas de um indivíduo. Vamos supor, um indivíduo tem muito capital simbólico, a gente usa isso aí, o Bourdieu vai usar essa expressão, né? Então ele tem carisma, ele é popular, ou ele fez uma obra muito grande, ele ajuda muitas pessoas, logo ele exerce uma forma de poder, quando ele fala algo, quando ele expressa algo, quando ele pede algo, as pessoas reconhecem nele uma forma de dominação devido ao carisma que ele exerce. Exemplo de líderes populistas, exemplo de próprio Lula, né? O Bolsonaro agora também, mas o Che Guevara e vários outros líderes que ao longo da história utilizaram desse carisma que tinham com uma parcela considerável da população para exercer uma dominação. E a dominação legal ou racional legal, também chamada assim, que é a dominação através das leis. É institucionalizada, é organizada. Quem possui as leis, o Estado, no caso, ele exerce uma dominação sobre os indivíduos. Claro que a lei, né, pode garantir a dominação de um sobre o outro, mas é o Estado que coordena esse aparato burocrático legal. Para Weber, portanto, o Estado é uma organização sem conteúdo inerente, diferente do Durkheim, que acreditava que o Estado tem um conteúdo próprio, que é organizar a vida social. É apenas mais uma das muitas organizações burocráticas da sociedade. É o conceito de burocracia em Weber, amplamente discutido, debatido nas suas obras. Weber disse que o Estado é um aparelho burocrático e não tem um conteúdo próprio. O conteúdo é definido por quem está dominando, quem está controlando. Algo que é próprio do Estado é a capacidade de dominação e uso da violência legítima. A única instituição que tem o poder da violência legítima é o Estado. São Paulo, 2016, a imagem retrata isso. De acordo com Weber, as instituições militares, como o exército, e civis, como as máquinas administrativas e burocráticas, garantem ao Estado o monopólio do poder e do uso legítimo da força. Olha a palavra forte, monopólio, domínio exclusivo. Só o Estado tem o uso legítimo da força. Não pode esquecer disso aí. A gente fica por aqui. A nossa referência bibliográfica é o livro de Sociologia e Movimento, do Afrânio et al. E do Tomasi também. Eu usei a referência para vocês que deixei disponível no Classroom na semana passada para que fosse feita a leitura. Na semana que vem, a gente começa os novos conceitos. Vou deixar alguns exercícios, algumas perguntinhas para vocês nessa semana também. Na semana que vem, eu passo a correção desses exercícios, poucas atividades, e a gente começa estudando os novos conceitos, que são os tipos de Estado ao longo da história. A gente começa aí pelo Estado absolutista e vai entrando aí. Eu talvez vou trabalhar 2, 3 modelos de Estado por semana, para não ficar muito pesado. Tem uma aula por semana, então vou trabalhar talvez 2 a 3 modelos de Estado por semana, e a gente vai fazendo atividades a respeito disso. Um abraço, ótima semana e bons estudos.